Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito ou é de História? É Direito, gente. A gente aprende um pouco de História para a gente poder entender por que a nossa Constituição, a que a gente usa hoje, ela foi criada em 1988. Então ela tem uma boa caminhada aí. Agora, quanto mais velha é uma Constituição, significa que ela foi melhor elaborada, criada de uma forma melhor. Isso significa que ela não precisou ser substituída. Então, quanto mais velha, melhor. Essa Constituição, ela foi criada em 1988 por causa de vários fatores e a gente está estudando sobre isso. Nós já falamos sobre a nossa primeira Constituição, qual é que foi? Foi a nossa Constituição de 1824, quando o Brasil finalmente se tornou independente de Portugal e então viramos um império independente, um país independente, um país novo. E para um país novo ser criado, precisa ser criada uma Constituição. Então, assim foi criada a nossa primeira Constituição de 1824. Já passamos por isso, né? Depois, o Brasil quis entrar na moda dos outros países e não quis mais ser um império. O Brasil agora queria ter presidente, queria ser uma república como as outras repúblicas. Isso também ia ajudar no comércio do Brasil, a política com os outros países. Então, decidiram proclamar a república lá no 7 de setembro. E foi criado o quê? Uma nova Constituição, a nossa primeira Constituição da República do Brasil, a Constituição de 1891. 1891. Passou-se um tempo, lembra na última aula, tava tendo uma briga. Teve a política chamada café com leite, vocês lembram disso? Pois é, que era Minas Gerais e São Paulo, eles tinham o maior número de eleitores. E aí o que acontecia? Eles tinham força e eles pegavam, tinha alguns grupos pequenos que controlavam a política do país inteiro. Só que vocês lembram que Piauí, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, eles não estavam gostando dessa história? Vocês lembram disso? O que aconteceu? Eles se revoltaram. Quem é que aceita? Quem é que aceita? 2 estados mandarem no país inteiro. Não aceita, né? E o tanto de fraude? Quem é que aceita? Lembra que o pessoal não estava mais nem se importando em votar? Porque o que adiantava? Eles tinham direito ao voto, chegava para votar, já tinham votado em nome deles, a lista já tinha sido preenchida no dia anterior e quem venceria já tinha sido escolhido. Não adiantava. Mas você acha que eles deixaram barato? Deixou fácil? E não! O Brasil, na década de 30, já começou em ritmo de revolução! Começaram a revolução lá no país. Lá no país não, aqui no país, aqui no Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar a segunda parte da nossa história. Segunda parte, né? Depois de tantas aulas. Mas, enfim, vamos começar a história de uma nova Constituição, de um Brasil novo e também de uma nova era. Pois é. Toda revolução precisa dos seus heróis. Os heróis da pátria. E nós estávamos vivendo um cenário terrível no Brasil. Vamos ver o que estava acontecendo? Vamos lá, ó, vocês vão receber essa apostila aqui, com esse desenho bonitinho, coloquei um monte de desenhos, olha o Getúlio Vargas. Vamos ver a primeira parte dessa história hoje, tá bom? Primeira e segunda parte, que seria a década de 30, quando Getúlio Vargas entra no poder, e aí vamos ver um momento sombrio do Brasil, beleza? Vamos lá. Então, a década de 30 já se iniciou como? Se iniciou com um clima revolucionário. A queda da Bolsa de Valores, lá em Nova York, em 1929, provocou a suspensão do crédito internacional no Brasil. Falei um monte de coisa difícil, né? Tá, eu vou explicar.
Pra gente comprar qualquer coisa dividido, parcelado, a gente compra no crédito. Lembra que tem dois tipos de cartão? Tem o cartão de débito e o cartão de crédito. Crédito é um dinheiro que é como se o banco te emprestasse. E aí você quer comprar uma coisa bem cara, você quer comprar um celular de R$ 1.000. Apesar de que um celular de R$ 1.000 hoje em dia não é muito caro, porque os celulares estão muito caros. Mas enfim, vamos dizer que esse celular custe R$ 1.000. Aí você não tem os R$ 1.000 para pagar de uma vez. Então o que você faz? Você parcela no cartão de crédito para todo mês você pagar um pouquinho. Só que como é que as lojas recebem? O banco vai e passa os R$ 1.000 para a loja e aí parcela essa dívida para você. E aí você fica pagando R$ 100 por mês para o banco. Aí é chamado de crédito, né? Aí lá eles se ajeitam, lá entre o banco e a loja eles se ajeitam. Mas é mais ou menos isso, é só para ter uma ideia. O que aconteceu? Quando teve uma crise na bolsa de valores, é quando eles decidem quanto que vale o dólar, quanto que vale o euro, quanto que tá valendo o real, e aí fica nisso nos valores das moedas, né, do dinheiro nos países. Quando teve essa crise, o que aconteceu? Acabaram com o crédito. Então, os bancos não estavam mais emprestando o dinheiro para que as indústrias comprassem coisas, um país comprasse de outro país. Então, não é só R$ 1.000, né, gente? É muito dinheiro. Então, quem não tivesse esse dinheiro em conta, o que, tipo, basicamente ninguém tinha, né? Quem é que tem, tipo, eu tenho um milhão de reais na minha conta lá hoje pra eu gastar. Oh, Jesus, quem dera. Não, mas não é assim, né? As empresas não estavam preparadas. Eu acho que ninguém tá preparado para uma crise, igual a gente tá vivendo hoje essa pandemia. Nenhuma empresa estava preparada para isso, para simplesmente fechar todas as portas. Hoje em dia a gente está vivendo já uma situação que a gente vê nos mercados, que o preço das coisas está subindo, a quantidade de coisas no mercado tá diminuindo um pouco, porque a gente ficou muito tempo sem produzir, as fábricas ficaram fechadas, então começa a diminuir a quantidade de produto. Quando diminui a quantidade de produto, o pouco produto que tem aumenta o preço, né? E aí o que acontece? Lá em 1929, 30, né, teve essa crise e aí diminuiu o crédito. Então as empresas, elas não tinham dinheiro para pagar à vista ali, pagar o dinheiro todo, pagar o valor, né? Eles precisavam parcelar. E aí o que acontece? As empresas começaram a quebrar, gente. As empresas começaram a fechar. E aí, vamos lá. O principal produto de exportação, exportar é para botar para fora, importar para dentro, é quando a gente compra de fora, a gente compra um produto importado. Quando a gente vende para fora, a gente exporta para fora. Então, o principal produto que nós exportávamos, mandávamos para fora, era o quê? Era o café, gente. Era o café. Lembra lá? Política café com leite? Café com leite? Aí ficava lá São Paulo e Minas revezando o poder. Diminuiu a venda de café. Aí o que acontece? Diminui o quê? O dinheiro. Diminuindo o dinheiro, diminuiu o poder político também. Porque como é que eles iam comprar os votos? Como é que eles iam comprar as fraudes? Quem que ia pagar por isso? E aí, vamos lá? O produto, né, principal era o café, que perdeu o seu maior mercado consumidor, que era o mercado norte-americano, que é o quê? Os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, levando o setor a uma crise sem precedentes. Então, nunca tinha acontecido uma crise dessa no setor de café. Em meio à insatisfação, é claro, né? Os outros estados, ninguém estava feliz com isso, né? Lá com só 2 estados mandando no país todo. Então, juntou tudo, juntou a crise, o poder econômico acabou, né? O dinheirinho acabou para comprar os votos, comprar tudo, fraudar todas as eleições, e o pessoal já estava revoltado. Aproveitaram o que aconteceu? Retomaram o poder político aí e tentaram colocar ordem na bagunça que tava as eleições e as fraudes no Brasil. Então, surgiu alguém prometendo, gente. Mulher não votava.
E nós somos mais da metade da população. E as mulheres já queriam participar, elas queriam ter voz, falar, eu também quero escolher, eu também quero decidir, eu também existo. As mulheres já trabalhavam e aí queriam participar também. E aí surgiu lá falando assim, olha, eu vou dar o voto para a mulher. Mais uma coisa, lembra que o voto não era secreto? O voto no meu poder será um voto secreto, no meu mandato vai ser um voto secreto. Ninguém mais vai ser coagido, ameaçado. As pessoas vão poder escolher quem querem e ninguém tem que saber. Todo mundo vai ter direito ao voto. Sabe o que mais? Direitos trabalhistas. Esse negócio da empresa decidir que você deve trabalhar 20 horas por dia? Não! Agora, no meu mandato, você vai trabalhar só 8 horas por dia. E sabe o que mais? Vai ter descanso remunerado. Pois é, vai ter direito a um dia inteiro de descanso recebendo. Pois é, sabe o que mais que foi prometendo? E foi prometendo férias, um mês inteiro. Olha, se eu for pro poder, vai ficar um mês inteiro em casa descansando e recebendo por isso. O que aconteceu? Todo mundo, vamos lá, vamos colocar. É o salvador da pátria. Sabe quem era esse? Getúlio Vargas. Sabe como que ele entrou no poder? Através das eleições? Foi nada, gente. Foi não. Foi eleição não. O povo pegou e colocou Getúlio Vargas lá. Porque Getúlio Vargas vai fazer, vai acontecer. E foi Getúlio Vargas, o salvador da pátria. E colocaram Getúlio Vargas no poder. Beleza. O que acontece? Como é que a gente dá esse tanto de direito? Como é que a gente cria tudo isso? Através de uma Constituição. Daí surge o quê? Outra Constituição. Agora uma Constituição mais populista, uma Constituição que dava direitos, garantias, não é? É a nossa Constituição de 1934. Olha que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa, mas eu conto pra vocês. Será que eu conto agora? Eita, ficaram curiosos? Pois é, né? Tudo que é bom, será que vai durar isso? Vamos lá. Então, em meio às insatisfações que tomaram conta da população, Getúlio Vargas protagonizou o golpe que tirou o presidente Washington Luiz do governo. Apesar da crise, havia esperança de que a cidadania fosse ampliada e de que haveriam eleições livres e diretas. A presença feminina, cada vez mais marcante, chegou às urnas. E em 1932 foi instituída uma nova legislação eleitoral. E as mulheres conquistaram o direito ao voto. Olha que coisa legal. A desembargadora Ana Maria Amarante, ela é daqui do Distrito Federal. E ela fez um comentário sobre esse momento. Ela falou assim, que a mulher conquistou o direito ao voto, mas pouco pôde exercê-lo, durante um período bastante longo. Só com a redemocratização, já tô dando spoiler, né? De 1945 é que se abririam os horizontes para o pleno exercício do sufrágio feminino. Lembra o que é sufrágio? Voto. O direito de votar, tá bom? Sufrágio universal, direito de votar e ser votado. Então, foi também no início da década de 30 que o voto passou a ser secreto. Após a criação da Justiça do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Esses tribunais que estariam aí responsáveis por estar apurando os votos, estarem controlando as fraudes, e também foi criado a nossa Justiça do Trabalho, junto com esses direitos do trabalho que eu falei. Até aí, Getúlio Vargas cumpriu com tudo que prometeu. Isso foi ótimo, né, gente? Ótimo! Só que vocês lembram que ele entrou no poder, não foi através da eleição? Ele entrou no poder com um cheque em branco, ou seja,
com uma carta magna, com uma constituição em branco. O povo tirou o seu poder de voto, de escolha, e o colocou lá, sem o voto. E falou assim, vai lá, faz, acontece, nós acreditamos em você, cria uma nova Constituição pra gente, cria essa Constituição, nos dê esses direitos, vai lá, nós acreditamos. E colocaram o Getúlio Vargas no poder e deram pra ele o poder de criar uma nova Constituição, do jeito que ele quisesse. E aí, essa primeira Constituição de 1900, essa primeira do governo dele, né, de 1934, foi através de uma Assembleia Constituinte, igual a gente estudou, bonitinho, que são os deputados e senadores escolhidos pelo povo, que formam essa Assembleia. E aí, eles criaram essa Constituição, nos dando todos esses direitos e garantias. Tudo lindo até aí. Mas o que aconteceu? O quê? Quando a gente dá poder demais, gente, aí mora o perigo. Pois é. Esses avanços duraram pouco. No final de 1937, após o golpe militar, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo. Getúlio Vargas, o salvador da pátria, e se tornou um ditador. Ele agora decretou o Estado Novo. E ele era o manda-chuva. Mas se não bastasse isso, anota aí. Pega seu caderno e anota as pequenas mudanças que ele fez durante esse Estado Novo. Ele criou, logo de cara, uma nova Constituição. Por quê? Para ele estar no poder, sem ser eleito, para ele estar no poder absoluto, e do jeito que ele queria, ele precisou criar um país novo, dando esse poder para ele e tirando o poder do povo, o poder do voto. Pois é. Sabe o que ele fez? Anota aí. Nessa Constituição nova, não tinha liberdade partidária. Anotou? Liberdade partidária. O que é isso? As pessoas não podiam criar partidos e concorrer às eleições, apesar de que eleições? Não tinha mais eleições. Também foi decretado o período de censura. O que é isso? Ninguém reclama do governo, ninguém fala. Liberdade de imprensa acabou. Pois é. Então, não tinha liberdade partidária. Número 2, não tinha liberdade de imprensa. Vamos lá. Próximo. Pena de morte. Quem não concordasse com o governo, possivelmente podia ser preso por algum crime qualquer, né? Quem sabe? Não sei, né? Encontraram algo ilícito, algo proibido na casa da pessoa, que por acaso, né, estava na casa da pessoa, e aí a pessoa é declarada pena de morte, ou simplesmente vai contra o governo, vai preso, aí é considerado um terrorista e também vai para a pena de morte. Então, a pena de morte estava valendo. E um poder totalitário, ou seja, com um ditador no poder, gente, a pena de morte corria solta. Era sentença assim, figurinha marcada. Vamos lá, próxima coisa. Anulou a independência entre os poderes. O poder legislativo, executivo e judiciário não eram mais independentes entre si. Então, não existia mais sem o outro. Não, apesar de que eles existem um sem o outro, mesmo independentes. Como é que eu vou explicar isso? Um poder meio que fiscalizava, um poder fiscaliza o outro, né? Para que todos cumpram a lei. Para um fiscalizar o outro, ele tem que ser independente, ele tem que conseguir trabalhar por si só. Porque se um for superior ao outro poder, um vai mandar no outro. E aí não dá para fiscalizar, né? Então, cada um no seu cada qual, e um fica de olho no outro para ver se não está indo contra a lei. Agora, na era Vargas, o que acontece? Ele era o Supremo. Ele era o presidente, ele era o juiz e ele era o legislador. Ele que criava as leis, ele que julgava o povo e quem estava
dentro ou fora das leis, e ele quem executava. Então era uma espécie de rei, né? Todo governo totalitário é assim. Totalitário é as ditaduras. Como a gente vê hoje lá na China. Na China, vocês têm acompanhado? Vocês sabiam que eles têm acabado, têm destruído templos de todas as outras religiões? Pois é. E eles não aceitam nada que se coloque acima do governo. Um poder totalitário é bem complicado. Mas, enfim. O que mais? Sim, imunidade parlamentar. O que é imunidade parlamentar? A gente estava conversando, passa isso direto no jornal. Imunidade parlamentar. Quem está no governo, seja um senador, um presidente, um deputado, tem imunidade, ou seja, ele é imune. Ele não pode ser atingido, digamos, se ele estiver sendo processado por algum crime. Ele só vai ser preso se sair a sentença dizendo, olha, ele é culpado. Agora, antes disso, não pode ser preso. Por quê? Porque ele tem imunidade. Porque senão as pessoas poderiam tramar ali, armar algum tipo de crime. Por exemplo, drogas no Brasil é crime, né? Então, tráfico de drogas, pela quantidade de drogas que a pessoa carrega, pode ser considerado um traficante. Então, é só colocar drogas na casa de alguém que você não goste e aí mandar chamar a polícia e falar assim, olha, tava vendendo drogas ali. E a pessoa vai ser presa em flagrante. Então, entre os representantes do governo, né, que são os deputados, senadores, presidente, existe essa imunidade parlamentar para que, digamos, um quer votar uma coisa e o outro é contra. Aí vai um em trama para o outro ser preso. E assim ele ganha, né, na votação lá. Então tem essa imunidade para evitar esse tipo de coisa. Então um político ele só pode ser preso se for dada a sentença mesmo, transitou em julgado, acabou, ele realmente é culpado, aí ele vai preso. Senão tem a imunidade parlamentar. Então Getúlio Vargas tirou o quê? Tirou a imunidade parlamentar. E aí o que acontecia? Todo mundo que era contra o governo acabava sendo pego em algum tipo de crime e acabava sendo preso. E aí, esses que eram presos, os que não pegavam pena de morte, eles eram exilados, ou seja, mandados para fora do país. Então, se você não concorda com o governo, sinto muito, você tem duas alternativas, retire-se ou morra. Era mais ou menos assim, né? Então, não é uma coisa muito legal, né? Eu acho que o nosso super-herói virou um vilãozão, né? Vamos lá. Então, eleição indireta. Lembra que a mulher tinha conseguido direito ao voto? Pois é, não tinha mais eleição. A gente tinha o direito ao voto, mas não tinha eleição. Quando tinha eleição, a população não votava. Era ele que escolhia, então. Mesma coisa que nada, né, gente? Vamos lá. Próxima coisa. A eleição para presidente era indireta e o mandato durava 6 anos, não eram mais 4, eram 6. Então, a chance dele perder as eleições, que já eram poucas, ficam menores ainda e ele fica ainda mais tempo no governo. Só que o povo, claro, meu Brasil, brasileiro enorme, não se conformou com isso. O Brasil não se conformou e ainda tinha a ajuda das nossas Forças Armadas. Essa semana foi o Dia do Soldado. Parabéns aí para os papais, para as mamães que são soldados. Parabéns pelo seu dia. E aí, as Forças Armadas se juntaram com o povo e o povo se revoltou, é claro, se revoltou. O que juntou aí, que estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Vamos puxar um pouquinho para a história para a gente poder entender o contexto do que estava acontecendo, né? Tava tendo a Segunda Guerra Mundial no mundão afora. A gente estava envolvido na guerra também. Pois é, eu coloquei a fotinho para vocês lá na próxima folhinha. Na próxima folhinha eu até coloquei uma foto da gente lá, do nosso soldado brasileiro lá na Segunda Guerra Mundial, que ele colocava lá, a cobra vai fumar na bomba, e ele jogava a bomba. Coisa de brasileiro, né, fazendo piada com tudo. E aí, ui, minha Constituição caiu.
E aí, vamos lá. Eita, a hora já foi. Então, no final de 1937, após o golpe militar, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e a Constituição de 1977. Então, a nossa Constituição linda, maravilhosa, que dava milhares de direitos trabalhistas, e o voto feminino, e o voto secreto, aquela coisa maravilhosa, acabou. Ela só durou aí 34, 35, 36, 37, 3 aninhos só. 3 aninhos. E aí, em 1937, para Getúlio Vargas tomar todo esse poder e ter todo esse poder, ele criou uma nova Constituição, dando a ele todo esse poder. E aí, esse Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, durou até 1945. Durante 8 anos, o brasileiro não foi às urnas nem uma única vez. E quando foi voto indireto, né? O Congresso foi fechado e o período marcado por centralismo político. Ou seja, só existia mesmo o Getúlio Vargas e aqueles que o apoiavam, né? Quem não apoiasse, que se mudasse. Era essa a regra. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, era grande a pressão pela volta da democracia, o que levou Vargas a permitir a reorganização partidária e a convocação das eleições em dezembro de 1945. Então o povo se juntou com o exército que voltou, que é vencedor da guerra. É por isso que o Brasil sempre abre as reuniões da ONU, porque a gente nunca perdeu uma guerra. Olha que chique. Pois é, nós somos o país que não perdeu guerras. E aí volta os soldados lá da guerra, da Segunda Guerra Mundial, se junta com os cidadãos e falam assim: nós queremos uma democracia, acabamos de vencer o nazismo, nós não aceitamos ditadura no Brasil. E aí aquela pressão foi muito grande e Getúlio Vargas teve que organizar novas eleições. E, é claro, ele perdeu, né, gente? Claro, o povo se reunindo desse jeito, junto com o exército, todo mundo junto, ninguém ganha do Brasil quando o Brasil resolve se juntar. E aí, o que aconteceu? Em dezembro de 1945, o general Dutra foi eleito com 54,2% dos votos. Foram utilizadas cédulas eleitorais impressas com o nome de apenas um candidato e eram distribuídas pelos próprios partidos. Não tem aqueles santinhos que distribuem? Santinhos é aqueles panfletinhos com o nome dos candidatos nas eleições? Era mais ou menos isso. Os partidos, eles criavam a célulazinha, né, com o nome do seu candidato e saia distribuindo, e aí as pessoas chegavam na urna e colocavam a cédula que eles escolheram, né, ali para ter a eleição. Hoje em dia não é assim, hoje a gente tem a maquininha, mas logo depois disso aqui, o Tribunal Eleitoral é quem foi o responsável por criar as cédulas de voto. Mas primeiro, cada partido criou as suas, tá bom? Então criava do seu candidato, várias células do seu candidato e saía distribuindo, e se a pessoa quisesse votar naquele candidato, usava aquela cédula, né, que o partido distribuiu e colocava lá na urna. Somente em 1955, a Justiça Eleitoral encarregou-se de produzir as células e, para diminuir as fraudes, começou a ser exigida a foto no título de eleitor. Mas hoje, como a gente já falou sobre isso, nós não temos mais foto no nosso título. Por isso, precisamos levar um documento com foto. Mesmo que a gente use o e-título, porque agora nós somos digitais e podemos usar o título no celular, como eu usei nas últimas eleições. Mas precisamos levar um documento com foto. E é isso, vamos parar por aí, acabando com essa primeira ditadura. Mas essa alegria não vai durar muito tempo. A gente vai passar alguns anos na democracia, mas o povo tem uma mania de não estudar história, cara. Não estudar história faz a gente cometer cada burrada. Pois é, você acredita que a gente vai cair basicamente no mesmo papinho? Pois é. Cenas do próximo capítulo, da próxima aula. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!